Olá, gente, tudo bem com vocês? Venho fazer aqui mais uma live. Entretanto, se você está me assistindo aí no meu canal do YouTube, que essa live ela é gravada, tá? Mas mesmo assim, possivelmente estarei no chat aí com vocês. Bom, talvez vocês estejam assustados pela temática, mas não se assustem não. Eu reconheço quando as pessoas têm o seu devido profissionalismo e as pessoas acabam se tornando neutras, profissionais dentro da ciência qual a pessoa estudou. Então, essa live eu venho parabenizar o Dr. Rodrigo Silva. Como eu disse, há muito tempo atrás, eu me espantava por ele ser um grande profissional da arqueologia, ter estudado teologia e algumas questões ele não dizia de forma clara ou às vezes omitir. Eu entendia, né? Entendo até hoje, mas parece que ele vem mudando. Talvez, por questões da sua mídia, está aumentando a cada dia várias participações em podcast, várias palestras e tantas outras coisas. Parece que a sua independência, como era antigamente, né, da denominação, parece que vem mudando. Porque isso aconteceu comigo. Quando eu era dependente da denominação qual eu pertencia, então tinha coisas que eu não podia abrir, deixar as claras, tinha que seguir uma certa cartilha. Mas veremos aqui 3 vídeos, partes que ele vai lidar com questões científicas, questões históricas. É por isso que estou fazendo essa live, para parabenizá-lo e espero que ele continue assim. Não quer dizer que ele deixou fé e crença, não. É igual eu digo, eu tenho minha fé, eu tenho minha crença. A pessoa fundamentar, usar elementos históricos e arqueológicos, por mais que vá contra a concepção, uma cartilha de uma denominação, contra a crença, contra a fé, isso não quer dizer que a pessoa é ateu, não quer dizer que a pessoa deixou de crer, não. Simplesmente ele está exercendo o que ele sempre deveria ter exercido. Fundamentação, arqueologia, história e tal. É tudo que eu concordo? Não. Que ele diz não. Mas agora eu quero parabenizá-lo, colocarei 3 vídeos aqui excepcionais, comentaremos um pouquinho, vou comentar a respeito disso, vou fazer pontuações, quero dizê-los que eu estou usando um novo software aqui, por isso que eu estou gravando, estou apanhando um pouquinho, mas vamos ver, acredito que dará tudo certo. Vou compartilhar trechos, né, de alguns vídeos. O primeiro que eu vou colocar aqui é justamente a questão do que eu trabalhei com vocês acerca do Mar Morto, e ele vai trabalhar no aspecto científico daquilo com o qual mesmo eu também trabalhei. Então ele não usou de crença e fé e sensacionalismo a questão do Mar Morto como um cumprimento profético, tá? Por mais que as pessoas, mas não é um cumprimento lá, ele vai dizer, não, isso aqui é isso. Entretanto, tem minha amiga lá, Aline de Israel, PPP, papapá, então eu vou pulando, tá? Vou pulando um pouquinho, tá bom? Então eu vou diminuir aqui minha tela, tá? Para vocês verem aqui no quesito que eu trabalharia aqui, tá bom? Então vou diminuir aqui e vamos ao primeiro conceito aqui, tá? Vamos lá? Primeira questão, vou pegar o primeiro vídeo aqui, que é aqui, que ele foi no pânico. E aí vamos fazer a pergunta a respeito lá do Mar Morto, tá? Vamos ver? Peraí. E a profecia do Ezequiel, que agora tem peixe, você que vai para lá agora. Isso que tá cheio de peixe no Mar Morto. Os caras estão abrindo. Tem sal pra caramba, é boia. Que estão abrindo. Pesque pague. Pesque pague no Mar Morto. Eu sei que eu vou entender. E agora? E essa? Eu tenho uma grande amiga que até eu sugiro um dia vocês trazerem aqui quando ela vier ao Brasil, que é a Aline, que tem um canal Israel Jerusalém, do Trono de Deus. Ele ia crescer, ia descer pelo Cedron, Vale do Cedron, até chegar ao Mar Morto, e que ele daria peixe. Ponto. Aí o que acontece? O Mar Morto está literalmente morrendo. Desde que eles começaram a medir, o Mar Morto já perdeu mais ou menos, acho que é um metro. Isso eu falei na minha live, lembram? Tá lá. Por ano. Isso é muita água que se perde. Porque o Mar Morto ele é alimentado pelo Rio Jordão, por alguns outros riachozinhos assim, e por fontes subterrâneas. Mas como ele para e não vai para lugar nenhum, todo o calcário, todo o sal, todo o enxofre que tem ali, ele fica com uma salinidade muito grande, não tem vida nenhuma lá, a não ser turista, mais nada. Tem uns pouquinho, um tipo de alga que sobrevive ali, alga, né? Alga é mulher. Tem uma alga também, uma turista lá, mas tem, menor. Como ele vai recuando, o que acontece? O sal que estava concentrado aqui fica, mas aquelas águas que ficam brotando por baixo não param de brotar. Só que quando elas brotam, elas derretem o sal que está aqui, faz um oco, a terra cede, cai e provoca uma cratera chamada Bolani.
Não tem tradução em português para essa palavra. Bolani mesmo. Ou semidouro, conforme eu coloquei na minha live, tá? A palavra hebraica. Além disso, o que acontece? Nos lugares onde o sal já derreteu e foi embora, forma esses laguinhos pequenos e piabinhas estão surgindo ali, que a gente nem sabe se foi alguém que... Não são nem lagos pequenos, né? São lagos enormes, né? São lagos enormes. Então, o que ele está explicando, por isso que eu falo que eu estou parabenizando. Opa, deixa eu voltar aqui, o que eu fiz de errado aqui. Aí, pronto, agora sim. Então, agora deixa eu vir aqui e aqui, pronto. Então, na verdade, estou parabenizando, porque ele poderia fazer como muitas pessoas fizeram, tornar-se um sensacionalista para defender fé e crença de uma passagem bíblica que é Ezequiel capítulo 47. Não preciso abordar sobre isso, já abordei na live, mas estou aqui parabenizando, porque ele até discordou da Aline, por mais que eles tenham parceria, sejam amigos. Ele falou, não concordo porque é o aspecto científico. Então, parabéns para ele por estar realmente lidando com isso. Acho admirável quando a pessoa ela exerce a sua profissão com profissionalismo, ela procura separar a fé e crença uma questão, a ciência outra, top, ok? Agora eu vou entrar numa questão que ele trabalhou com um camarada que eu admiro também, já vi alguns vídeos dele, que é um rapaz, um cientista top, admiro ele, acho que se me falar a memória eu esqueci o nome dele agora, bom, depois eu lembro. Ele é um gordinho de óculos e está em vários podcasts, em várias entrevistas. Esqueci o nome, mas vou colocar, vocês vão saber com ele, ou quem ele é. E dentro desses cortes de um podcast, foi abordado a respeito da Via Dolorosa. E aí então Jesus trafegou naquele caminho até o Gólgota, ele, né, dialogando com o Dr. Rodrigo Silva. E aí o Rodrigo, não é bem assim, mas como assim? Ou seja, a estrada que se tem não é a mesma estrada lá de trás. Porque o que ocorre? Veja bem, gente. Nós estamos 2000 anos, 2023, nós estamos 2000 anos de distância da história lá. Só que na cabeça de algumas pessoas entendem que o Monte da Caveira existe, o Gólgota lá existe, é aquela mesma cena, a sepultura é aquela ainda, continua ali, a Via Dolorosa é a mesma. Não, gente, o tempo se passa, muitas coisas, né? Ele vai entrar até na ciência, na estratigrafia. A estratigrafia vai trabalhar com camadas. Então, você chega aqui, hoje é dessa forma, daqui a pouco veio a areia, veio a terra, veio tantas outras coisas, daqui a pouco você está a 15 metros abaixo. Mesma coisa quando romperam-se lá as barragens, né? Você chega lá, está a 10 metros de altura de barro, então não tem como você, vou cavar tudo isso para voltar a construir minha vila num padrão que estava. Não esquece. Se for construir alguma coisa, tem que construir em cima daquele ali que já está. Então a estratigrafia, ela trabalha com isso. Então nem tudo que você vê hoje lá em Jerusalém, nem tudo é o que era 2000 anos atrás. Então aí eu até gostei, vou colocar esse vídeo também, que ele também foi profissional na área dele. Mas por que ele vem se tornando diferente, que eu venho observando? Porque ele não vem dialogando com pessoas leigas, não. Ele vem dialogando com cientistas. Pessoas que têm um diálogo, têm uma maturidade, têm uma formação, têm um raciocínio lógico, um pensamento. Logo, tem coisas que algumas pessoas perguntam, igual perguntar, mas então o rosto de Cristo é aquela mesma? Aí falou, não, colocaram, mas não é bem isso. Se fosse alguns anos atrás, sim, o Santo Sudário, PPP, é a imagem de Cristo, esquece. Por isso que eu falo, quando a pessoa quer ser profissional, ela se torna profissional. Ela deixa a sua crença e fé de lado e vai ali, no raciocínio lógico, no fundamento. E por isso que eu estou fazendo essa live parabenizando o Dr. Rodrigo Silva, justamente pelos fundamentos os quais ele vem colocando ultimamente. Parabéns, viu, Dr. Rodrigo Silva? Vamos mais um vídeo dele? E olha o que ele vai tecer e olha o que ele vai comentar. É interessante, viu? Preste muito bem atenção, que é top demais. Vamos novamente aqui para poder compartilhar. Vamos lá? Deixa eu me colocar do ladinho aqui para não atrapalhar aqui no comentário, tá bom? Vamos lá? Esse vídeo aqui, sobre a Via Dolorosa. E existe um caminho que ele passou. Mas a gente não sabe por quê. Não dá para Vamos entrar na estratigrafia? Sobreposição de camadas. A única diferença da estratigrafia que eu estudo para que você estuda é que a sua é fruto de ações geológicas
da natureza. A minha é mais humana do que natureza. Sim. Não foi o homem que produziu o Cenozoico, mas foi o homem que produziu o bronze tardio. Você entendeu? E Jerusalém tem lugares que ela está 10, 12 metros acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, quando eu levo... Tá vendo aí? 10, 12 metros acima. Tá acima. Então tem que tomar cuidado, viu? O pessoal num lugar que fica ótimo para explicar isso, porque a vantagem de Jerusalém... Porque vai ter lugares que afloram, né? Igual na geologia. Exatamente. Eu não preciso de PowerPoint. É igual quando você vai fazer um trabalho de campo. Claro, você mostra ali. Você mostra ali. O PowerPoint está aqui, ó. Tá aí. Aí eu levo no tanque de Betesda. Aí tem uma igreja lá e tudo. Bom, tanque de Betesda, né? Tá vendo aí? Aí o tanque de Betesda, o que era lá 2000 anos atrás, é agora lá. Não, não é. Não, professor, não. Preste bem atenção. Preste. Ó, o pessoal fica aqui, vem na igreja, reza, vai embora. Mas vocês querem ver o verdadeiro tanque de Betesda? Queremos. Aí eu mostro, aqui em cima estava uma igreja do século XII. Abaixo, estão vendo aquelas ruínas ali? É um templo a Esculápio. Tá vendo? As fases. Antigo isso aqui era um templo, ó, abaixo disso aqui existia isso, abaixo disso aqui existia isso, e por aí se vai. Do século II. Abaixo, olha lá embaixo. Aí lá embaixo o pessoal vê o resto de uma beirada de uma piscina. Lá está o tanque de Betesda. Não quer dizer que aquela piscina é um tanque de Betesda. Entende agora, gente? Então eu estou parabenizando o Dr. Rodrigo Silva por, né, de ser isso aqui. O cientista, né, o profissional. Continuemos. O pessoal, aquele ali, lá embaixo. E a gente está aqui em cima. Eu falei, agora olha para o canto. Aí quando o pessoal olha para o canto, você tem quase 12 metros de acúmulo de material. Sim, claro. E você vê até as diferentes cores, pra você ver que são épocas diferentes. Eu falei, pois é, a Árvore Dolorosa lá em cima. Olha o chão da época de Jesus. Como é que pode ser? Tá vendo? Via Dolorosa lá em cima. Não, mas não é mais. Porque mudaram, modificaram. Só que as pessoas constroem isso. Aí as pessoas leigas que não estudam, não sabem, tá achando que é. Aí vem aquele sentimento todo, aqui não sei o que. Bom, vamos lá. Sem contar que essa Via Dolorosa, durante a Idade Média, ela foi modificada várias vezes, no período otomano mudou. Então, o pessoal, quando faz uma viagem dessa, eu quero quebrar o mito. E porque tem... Quero quebrar o mito. Tá vendo? Mas nem sempre ele foi assim. Mas vem se tornando. Por isso que eu estou parabenizando. Aquele problema, né, que a gente viu, que a gente trabalha com geologia, arqueologia e tal, é isso, né, cara? Nós estamos falando aí, no seu caso, de coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Lógico que o que estava 2000 anos atrás não é o que está aqui em cima hoje, né? O acúmulo o princípio estratigráfico né? É o mesmo seu, é o mesmo meu. A diferença é só o relógio. Você quebra muita gente, né? Quebra, mas aí que foi uma coisa mais linda. Tá vendo aí? Quebra muita gente, né? E aí ele vai, lógico, vai espiritualizar uma situação que aconteceu com ele, e até isso aí entendo e respeito. Enfim, então, estou dizendo para vocês que verdadeiramente o Dr. Rodrigo Silva, ele vem mudando. E por isso que eu estou parabenizando. Agora eu vou entrar num outro assunto, um pouco mais polêmico. Ele trabalhou aqui no aspecto científico, lá do Mar Morto, questão científica. Entrou no aspecto aqui arqueológico, até esqueci o nome, estratigrafia, que é o estudo das camadas. E agora ele vai estar num outro podcast e vão justamente perguntar, devidamente a todos os ocorridos, vão perguntar para ele o que é o arrebatamento, de que forma ele acredita no arrebatamento. Vão fazer uma pergunta do conceito de cunho de crença. E eu assisti, eu achei extraordinária a resposta dele. Como que ele foi responder? No aspecto histórico. E aí ele vai colocar sua posição fundamentada no aspecto histórico, tá? Ele não vai defender uma cartilha, não. Ele vai se posicionar dentro de um fundamento histórico. Por isso que hoje essa live, Dr. Rodrigo Silva, desses 3 recortes, né, de vídeos aqui, não coloquei por inteiro, mas porque eu visualizei, e eu já digo, não estou falando nada a respeito da sua pessoa, tá? Estou apenas elogiando devidamente o seu profissionalismo e as suas interpretações no aspecto histórico, arqueológico e científico. Por ser um profissional, eu tenho humildade suficiente para reconhecer quando a pessoa faz um belo trabalho. Discordo, nem tudo concordo, mas está aqui. Minha admiração à sua pessoa, que agora vem mudando, viu? Mas parabéns, que espero que continue assim. Então fizeram uma pergunta para ele a respeito do arrebatamento. E ele vai explicar. E com certeza a posição dele histórica
eu já penso igual? Não. Para mim não existe arrebatamento coisíssima nenhuma. Não passa. Para mim, professor Fábio, tá? História da Carol Cheia. Pô, professor, e seus fundamentos? Só no meu canal que eu tenho aí, tá bom? A farsa do arrebatamento. Eu faço a interpretação de todos os textos que as pessoas procuram aludir a respeito de um arrebatamento secreto, ou secreto ou não. Que tanto que coloca o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, isso para mim, nada existe porque eu fundamento. Já discordo um pouquinho do Rodrigo Silva, da interpretação dele, tá? Mas vamos ver o que ele colocou, o que vai discordar. Discorda, tá? Dos preteristas, tá bom? Aquelas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto, que antes de existir a grande tribulação, Jesus voltará, arrebatará as pessoas no abrir e piscar de olhos, mas não está escrito. Eu volto, porque está escrito, é a verdade na Bíblia? Não. Tem que interpretar, tem que saber o que é um pensamento humano, o que é lenda, mitologia, tá? Tem que saber hermenêutica e exegese, né? Porque está escrito que é a verdade absoluta. É isso que o Rodrigo vai falar, e vai até citar. Não, porque está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E olha o que ele vai dizer. Preste atenção, aí eu vou fazer algumas pontuações, porque esse vídeo já é um pouquinho mais longo, tá? Vamos aqui, voltar aqui e vamos lá. Deixa eu voltar a parte lá embaixo novamente para poder compartilhar e tecer os devidos comentários. Vamos lá então? Esse vídeo aqui, ó. E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Ou durante? Ou tem alguns... Ah lá, primeira pergunta para ele. Você acredita que o arrebatamento será antes da grande tribulação, no meio ou depois? Por enquanto ele vai ter seu comentário, mas até então ele não responde, tá? Ele vai ter seu comentário. Vamos lá? Os grupos que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Você falou com o Rina aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. Ah lá, já é uma questão de crença. Eu acredito. Quando se trata de crença ou fé, gente, é de cada um, tá? Mas aí o problema é que tem pessoas que querem colocar a crença dela. Não, você tem que aceitar a minha crença. Você tem que aceitar a minha fé. Tem que parar com isso, tá? Fé e crença é independente de cada ser humano. Vamos ver o fundamento dele? Ele falou, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ok, vamos lá. Vivenciando? Vivenciando. Eu acredito que sim. É? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina de arrebatamento da igreja, dispensacionalismo... Arrebatamento... Para o pessoal que não está... Agora ele vai explicar o que é arrebatamento, tá? Tomado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é o arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, aqui num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaHaye? Eu vi, mas... Left Behind, né? Talvez o pessoal... Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim, eu ouvi, a gente vai ouvir, né? Já ouvi aqui. O pessoal... Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele ser... Professor, esse negócio de anticristo aí, esquece. Tudo besteira isso aí, esquece isso. Isso eu tenho no meu canal também, só procurar, tá bom? Só procurar. Ser sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. Pessoas sumindo, o avião vai ficar desgovernado, vai cair. Aqui, o mandíbula desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser que vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não vão se converter. É que Cristo vem para estabelecer o reino dele de 1000 anos. É o que todo mundo ensina. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos. Será tirada antes. Pré-tribulacionista. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, porque o nosso horário... Aí eu não vou dizer nem que é visão, né? Vai trazer um fundamento interessante, histórico, né? Pular um pouquinho aqui. Já está bem avançado. Caramba! Mas essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que... Estão vendo aí? Estão vendo aí? Olha o que ele vai trazer, fundo histórico, hein? E ele, dominicano, Francisco Rivera,
Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. O mesmo se diz hoje quando a pessoa diz que a besta é o Papa. Ideologia. É isso que ele está explicando. Com o passar do tempo, um padre, mas que conceito é esse que vocês estão tendo? Não, porque a gente imagina, a gente acredita, por nossa fé, nossa crença. É uma mesma coisa quando as pessoas, a besta é o Papa, é o falso profeta, o anticristo é lá, é o Emmanuel Macron. Ideologia, crença, fé. Apenas isso. Todo mundo vai morrer, outros presidentes surgirão, outros papas surgirão, e vai ser sempre a mesma história, a mesma ladainha. Por isso que eu estou falando, cuidado. Se apoia em fundamento, não em achismo, nem crença, nem fé. Mas vamos ver o Dr. Rodrigo Silva no aspecto histórico. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou duas coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia. Scofield, lembram? Nossa, que Bíblia foi aquela? Todo mundo tinha aquela Bíblia. E tinha a nota de estudo dele a respeito disso. Daí onde muitas pessoas foram aderindo. Mas eu dou continuidade. Anotado de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHaye, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a Igreja Católica ensinou isso. Gente, isso é forte, hein? Isso é forte, hein? Continua. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, nem os pais das igrejas ensinaram isso. Deu para ouvir aí, senhores? Nem os pais das igrejas ensinaram isso. Aí, tem gente que vai pular 10 metros de altura. Pô, professor, pelo amor de Deus. E papapá, não, que não sei o quê. Não, gente. Isso é fundamento histórico. É isso, por isso que eu estou parabenizando o Dr. Rodrigo Silva, mediante uma questão de toda ocorrência no mundo. A igreja vai ser arrebatada antes. Não, eu respeito a fé e a crença dele. Mas eu sei que não existe nem arrebatamento nem antes e nem depois. Tá? Nem antes e nem depois. Mas eu fiz questão de colocar esse trecho também, mas vou pegar outros pontos ainda aqui, que deixa bem claro. Não, por que você não acredita que o arrebatamento será na grande tribulação? Devidamente a isso. Por quê? Isso aí começou com fulano, com ciclano, com Beltrano. Se você retroceder, católico, a igreja ocidental, oriental, tinha nada disso. E nem os pais das igrejas. A única questão que existiu dentro da patrística, que acharam isso até um absurdo, foi a questão de um reino milenial. De um milênio. Apenas, mas isso é questão de fé e crença. Volto. Porque está escrito na Bíblia a verdade? Não. Mas tem alguma coisa que está escrito a verdade? Tem. Como que eu sei? Sabendo fazer interpretação e fazendo o que o Dr. Rodrigo está fazendo. O quê? Fundamentando. Então, o que é a verdade? A verdade é aquilo que tem
fundamentação. Por isso que eu estou parabenizando. É o que eu venho trabalhando há anos. O quê? Fundamento. Separa-se a fé, separa a crença. Ah, mas eu acredito. Ah, então eu vou passar na grande tribulação. Ai, meu Deus, então eu não vou ser arrebatado antes. Ninguém vai. Esquece tribulação. Tribulação é 24 horas por dia que passamos. Só que ainda eu falei, quando tem a fé, a crença e o sensacionalismo, isso barra que você tenha uma interpretação fundamentada, científica, arqueológica, histórica. E aqui o Dr. Rodrigo Silva, com o passar do tempo, ele vem separando isso agora. Não, eu creio assim, mas tem isso, mas isso aqui é a minha fé, isso é a minha crença. Acabou. Pode colocar o fundamento que quiser. Se eu criar assim, acabou. Muitas pessoas são assim. Lógico, isso não é o caso do Dr. Rodrigo Silva, pelo que eu estou vendo agora. Mas antigamente sim. Antigamente ele procurava pegar algo, vamos dizer assim, arqueológico, para endossar ou respaldar a fé e a crença em algum texto. Mas se eu for estudar bem ao fundo, não é bem isso, né? Já fiz alguns vídeos, vocês se lembram disso, respeito disso, mas, como venho dizendo, ele vem mudando bastante. Isso que está me admirando, viu, doutor? Parabéns, tá? Sucesso para você e vida longa sempre. Mas vamos dar continuidade aqui? Vamos dar mais um trechinho aqui. Eu não lembro se é isso, mas de qualquer forma, veremos. Vamos lá? Vamos botar aqui para o cantinho de novo. E vamos colocar mais ainda esse conteúdo aqui. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida. Tá vendo? Se nós acreditarmos que essa doutrina é verdadeira, por que ficou 2 anos esquecida? Tem muita coisa, viu? Continua. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Falando dessa visão que foram os romanos... Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir, os 7 anos, a igreja arrebatada... essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. Veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHaye, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e... Bom, isso aqui tem algum resultado? Não. Simplesmente a crença e a fé está sendo igual aos demais. Eu acredito nisso, não acredito em nada disso, porque não existe volta de Jesus, nem poder, e muito menos em glória, tá? Esse é o meu fundamento, isso eu tenho fundamento. Tá aí no meu canal, só vocês procurarem, tá bom? Aí já discordo da interpretação do Rodrigo Silva, tá? Mas a crença é dele, acabou. Cada um com a sua crença, tá? E grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. Até aqueles que os transpassaram. Quem foram? A turba. Ok? Continuo. Sobre isso, vou detalhar que já tem no meu canal. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Mas como é que Rodrigo lá em Tessalonicenses fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Assim, eu só discordo um pouquinho, doutor Rodrigo Silva, o vocábulo de ser tirado de um lugar para o outro. Pode ser para o céu, tá? Então, raparzo, né? Então, não a questão secreta, tá? Não a questão secreta aí não, tá bom? Mas pode ser sim, ser tirado da terra, ser levado para o céu, é mudança, né? Locais, tá? Mas vamos lá. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Ele só deu uma misturadinha com o texto de Jesus com o texto de Paulo. Tessalonicenses é o texto de Paulo, tá? A interpretação de Paulo. O que ele falou já é dito de Jesus. Eu não entendi, mas deu só confunde um pouquinho aí, entendeu? Porque você estava usando o texto Tessalonicenses e foi com a fala de Jesus, mas tudo bem. Mas o raciocínio dá para entender. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na provação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação. Guardará em meio à aprovação. Tá certo? Aí o que acontece? Gente, deixa eu explicar. É uma coisa que eu não tenho muito o costume de fazer, como o doutor Rodrigo aqui faz, que é ficar passeando de texto em texto, né?
quando você tem um contexto paralelo que é adequado, analisar gramaticalmente, contextualmente, remotamente, é uma coisa. Então é difícil eu pegar a ideia que Paulo colocou em Tessalonicenses capítulo 4, pegar a ideia que Mateus escreveu sobre Jesus em Mateus 24, a ideia que João colocou lá em João capítulo 14 e pegar o livro do Apocalipse. Aí eu começo a fazer uma salada. É nessa parte aí que eu discordo do Dr. Rodrigo Silva, tá? Se você tá para interpretar algo, então seja preciso, termine naquele livro, naquele capítulo, aí sim, terminou ali. Então agora vamos em cima desse assunto, aí sim. Aí fica mais claro. Senão começa a rodear, e aí acabar não saindo nada e faz uma confusão. Então, nesse aspecto eu discordo, viu, doutor Rodrigo Silva? Nesse aspecto aqui, para lá e para cá, discordo, mas vamos terminar aqui e vamos ver qual texto, né, ele focará para trazer a resposta, né? Vamos lá? Vamos lá novamente. A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que ele fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé, que foi salva, ela foi protegida do dilúvio. Ele quer dar um exemplo, eu entendi a posição dele quando ele usou o Apocalipse, que não, você vai passar, porque Deus não tirou. Bom, se nós formos pegar a Bíblia como ele está pegando, dando exemplo, então vou falar o que Elias passou. Se diz que Elias foi arrebatado ou transladado, né? Bom, enfim, vamos lá. Mas não retirado do dilúvio. Foi ela protegida, ela passou pelo dilúvio. Passou. Então, com esses e outros elementos... Gente, a respeito disso, né? Não estou discutindo com o Rodrigo Silva a questão da crença e fé dele, mas a respeito do dilúvio, quem quiser está aqui, ó. Tá? Eu tenho uma obra publicada, primeiro capítulo do Gênesis até o capítulo 11, mais de 400 páginas. A origem do Gênesis, lógico. Dilúvio, se existiu, não conforme está, as pessoas acreditam, um dilúvio universal. Não. Época mesopotâmica, Dr. Rodrigo Silva sabe muito bem disso, né? Então, vários registros anteriores ao relato no Gênesis, pelos escritores do Gênesis, né? Já existia lá, não tinha nada de universal. Mas, bom, enfim, quem adquirir meu livro saberá sobre isso, tá? Continuo. Eu sou escritor, tenho 6 obras publicadas. Quem quiser, só lá na Amazon, meus livros estão lá, ou no meu site, professorfabiosabino.com.br. Mas vou dar continuidade aqui, bora lá. Precisaria de mais tempo para decidir. Mas eu entendi. Eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, que Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí é onde que eu já discordo, né? Bom, aí eu já usar Daniel, período lá, né, cativeiro babilônico, pós-cativeiro babilônico. Aí é uma mistura, essa mistura que eu não consigo fazer. Porque aí tem muito, tem um contexto temporal muito longínquo a respeito disso, tá? Isso aí eu explico dentro dos meus livros aí, ou dentro do meu canal também. Acho que é por aqui que eu paro de ver. Aí vem a vinda de Cristo, tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época. Bom, ninguém estará vivo nessa época. Por quê, professor? Porque isso aí não existe, tá bom? Ninguém estará vivo nisso porque nada disso existe. Simples assim. Então volto, questão da crença e da fé dele, respeito. Não tenho o que discutir, como eu falei. O que cada um acredita, cada um tem fé e crença. Eu não vou discutir. É o que ele acredita. Amém para ele. Eu discuto os fundamentos. Aí sim. Isso é, depende dos fundamentos, não tem nem o que discutir. Como hoje mesmo, ele falou a respeito lá do Mar Morto, cientificamente, não tem o que discutir. Da Via Dolorosa, poderia ser a Via Dolorosa, poderia ser o túmulo também. E tantas outras coisas, e isso muito bem ele sabe. Tá? Então, dentro da questão da estratigrafia, ele sabe muito bem. Porque esse é o túmulo de Jesus. Espera aí, como o túmulo pode ser esse? Se está na trajetória, no caminho, no percurso. O túmulo existe, o percurso não? Como que o túmulo pode estar aqui se o percurso, a estrada está 12 metros, 20 metros abaixo? Entende agora? É o que eu estou falando. Tem coisas, você entra no aspecto científico, está indo. Mas quando chega num ponto central, não, deixa eu mudar aqui a ciência, porque agora não vai mexer com a fé e a crença do povo. Aí é onde que eu falo, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Aí chama-se mau caratismo, tá?
Mas estou gostando da posição que o Rodrigo Silva vem tendo ultimamente. A respeito do arrebatamento, admiro, gostei da parte histórica, interessante. Bom para as pessoas pesquisarem, tá? Agora, fé e crença é de cada um. Então, a live de hoje, eu só fiz aqui para parabenizar o Dr. Rodrigo Silva. Já lhe admirava. Muito mais agora. Talvez as pessoas nunca viram, mas agora estou fazendo sim. Mas, lógico, se um dia eu tiver que fazer algumas pontuações exegéticas, talvez de uma má interpretação, com certeza farei. Mas sempre no lado